Obrigada, Camila. Até daqui a pouco. E mudando o assunto, que tal aproveitar o tempo em casa e arriscar uma receita nova aí na cozinha? No quadro Bateu a Fome de hoje, olha só o que eu vou te ensinar. Uma cuca. Formada em Direito e depois de passar pela vida profissional por um banco e até por uma clínica de estética, Alana Pedrosa realmente encontrou uma profissão pela qual somente transborda o amor. Ela é digital influencer. Para o Bateu a Fome de hoje, a Alana vai ensinar a gente a fazer um pão cuca. Para a massa, você vai precisar de meia caixa de leite condensado, 4 colheres de manteiga ou margarina, 250 ml de leite morno, 1 colher de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico para pão, 2 ovos e 3 xícaras de farinha de trigo. Em uma vasilha, misture todos os ingredientes, exceto o fermento e a farinha, e mexa com um fouet. Eu gosto de fazer essa receita com um fouet, porque fica mais fácil para mexer a massa, mas se for com uma colher de pau, também dá. Mas com fouet facilita bastante. Vamos misturar isso aqui um pouquinho e já acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco para pão. Continue mexendo e adicione aos poucos a farinha. É a massa mais fácil de manipular do mundo. Continue batendo com o fouet até que a massa fique homogênea. Pode bater ela virada desse jeito, pode bater ela só assim. O importante é fazer ela ficar homogênea e que a gente não perceba mais farinha de trigo aqui no meio. O ponto dela é esse, a gente puxa o fouet e ela demora para cair na bacia. Depois, coloque a mistura numa forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Coloque a massa só em 1/3 da forma, porque ela cresce muito e se deixar ela muito cheia, não tem espaço para colocar a farofa depois. E nós vamos transferir ela para as colheradas. Ela vem para a forma às colheradas. A Alana tem uma dica para nivelar a massa na forma. Umedece um pouquinho as costas da colher aqui na água e só dá uma alisadinha na massa para o pão ficar uniforme, da mesma altura em todos os lados. A massa está pronta para descansar e crescer. Eu gosto de deixar ela descansando dentro do forno desligado. E aí o tempo de crescimento também vai variar de acordo com o clima da sua cidade, com a farinha que você utilizou, com o fermento que você utilizou. Só respeite o tempo de fermentação. Ela precisa dobrar de tamanho para a gente passar para a etapa da farofa e levar para o forno. Em Goiânia, com chuva, a massa demorou 1 hora para ficar no ponto de ir para o forno. Olha, a nossa massa já cresceu, olha tanto que o nosso pão ficou bonito. Por isso que eu falei para vocês, coloquem a massa no máximo 1/3 da altura de volume da forma, porque se colocar ela mais da metade, a forma vai ficar insuficiente para o tamanho que a massa vai crescer. O próximo passo é fazer a cobertura do pão cuca. Você vai precisar de meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar. A Alana usa o demerara, mas pode ser o branco que você está acostumada a usar em casa mesmo. Meia xícara de coco ralado, canela a gosto e manteiga, que também vai variar a quantidade ideal para dar o ponto da farofa. Vamos começar colocando os ingredientes secos, o coco, o açúcar, farinha de trigo, a canela é a gosto, quem não gostar da canela não precisa colocar canela. E agora a manteiga nós vamos colocando aos pouquinhos, porque nós precisamos dar a essa mistura de ingredientes secos uma textura de farofa. Como é que a gente faz isso aqui? Esse é na mão mesmo. A textura da nossa farofa é essa aqui, ó. Ela está solta, mas a gente aperta, ela faz uma bolinha, mas ela desfaz. Depois é só colocar a farofa por cima da massa.
Com o forno pré-aquecido a 160 graus, deixe assar por mais ou menos 45 minutos. Bem macio, olha, tá cortando aqui, ó, dá pra ver que ficou bem macio. Bem fácil. Vou pegar essa parte da cobertura aqui da farofa. Aprovado? Tá quentinho, uma delícia.